Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Filipenses e hoje concluiremos o capítulo 2, com a graça do Senhor. Se você perdeu as mensagens anteriores, você pode ir no canal da nossa igreja e tem lá uma playlist com as 6 mensagens anteriores dessa série na carta aos Filipenses, e você pode acompanhar desde o início a exposição desta carta tão preciosa. O tema da nossa mensagem, baseada neste parágrafo, nesta perícope, será Homens de Honra. E na leitura você vai entender por que nós colocamos esse título, esse tema, Homens de Honra. Então, Filipenses capítulo 2, versos 19 ao 30, palavra do Senhor para o nosso coração. Lembrando que nesta série eu estou fazendo uso da Nova Almeida atualizada, tá bom? Diz assim, Filipenses 2, 19 ao 30. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele que nos abra a porta à palavra, que nos oriente, que nos instrua, que nos edifique, em nome de Jesus. Curva a sua fronte e faça a sua oração. Peça ao Senhor para falar com você, para abrir a porta à palavra aos nossos corações. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Senhor, nós estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja do Senhor, como povo do Senhor, não só para te adorar na beleza da tua santidade, mas também para ouvir a tua voz a partir da exposição da tua palavra. Fala conosco, Senhor. A tua palavra foi lida e está aberta diante de nós, e nós carecemos agora da iluminação, da direção do teu Espírito Santo, trazendo intrepidez, luz e discernimento ao pregador e produzindo, ó Deus, na congregação um espírito quieto, tranquilo, um coração receptivo
para ouvir a tua voz. Que nós saiamos daqui conscientes de que o Senhor tratou com cada um de nós individualmente e que a nossa vida foi transformada, foi cada vez mais impactada pelo poder do Evangelho. É em Cristo Jesus que eu te oro e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar esse texto sagrado. Como eu disse, o tema é homens de honra, porque Paulo está dizendo aqui que aquela igreja deveria honrar sempre a homens como esses aqui, como Epafrodito e como Timóteo. E nós vamos ver por que esses homens são dignos de honra. Mas eu queria começar a mensagem desta ocasião dizendo o seguinte: há poucos dias eu conversava com um colega e nós estávamos conversando sobre igreja, sobre religião, sobre o contexto de uma comunidade local. E a nossa conversa, a tônica da conversa era o seguinte: meus irmãos, como tem pessoas boas na igreja, como tem pessoas preciosas, pessoas maravilhosas, pessoas que realmente são dignas de honra. A gente olha para determinados irmãos, para determinadas irmãs, para determinadas pessoas no contexto da comunidade, e você diz assim: puxa vida, como essa pessoa é importante aqui na comunidade, como essa pessoa é fundamental aqui na comunidade. É bom a gente fazer essa análise, essa reflexão. Porque muitas vezes, quando nós pensamos numa igreja local, a gente só pensa nos problemas e a gente só pensa naqueles que dão trabalho, que tem também. Nós não podemos negar. Na igreja existem pessoas que realmente não fazem nada, criticam tudo e passam o tempo todo dando trabalho. E você não pode expulsar porque você não sabe se de fato ela é crente, se ela é uma serva de Deus. Você não sabe quem é trigo e quem é joio. Não compete a mim, compete ao Senhor fazer essa diferenciação e essa escolha. Mas também existem pessoas na igreja que você olha para ela e você identifica nela ali essa pessoa de honra, essa pessoa amorosa, essa pessoa que marca a nossa vida de forma positiva. O problema é que nós só focamos naqueles que dão maus exemplos e não naqueles que são dignos de honra, naqueles que realmente são bons exemplos. A gente tem a tendência de esquecer essas pessoas, de achar que a igreja está completamente perdida, está completamente sem norte, quando na verdade toda a igreja tem aqueles que dão trabalho e tem aqueles que trabalham, aqueles que são dignos de honra. Pois bem, Paulo aqui na carta aos Filipenses, nós estamos vendo que Paulo ele está tratando, desde o versículo 27 do capítulo 1 até o final do capítulo 2, Paulo está tratando de um tema geral. Em todo este parágrafo longo, essa sentença longa, do capítulo 1, verso 27, até o final do capítulo 2, que nós vamos terminar hoje, Paulo está tratando de um tema geral. E qual é o tema geral? A unidade da igreja. A unidade da igreja. Paulo ficou sabendo que na igreja de Filipos, a unidade estava começando a ser abalada. Brechas estavam surgindo na unidade da igreja. E Paulo se preocupa com isso. E agora, ele, após exortar a igreja à unidade, ele fez isso no capítulo 1, verso 27, até o final, quando ele exorta a igreja a, como um exército, lutarem juntos pelo evangelho, pelo bem da igreja, pela proclamação do evangelho. Após ele mostrar os fundamentos da unidade no início do capítulo 2, versículo 1 ao 4, ele vai tratar aqui sobre vários fundamentos
várias virtudes, coisas que devem estar na nossa mente para que a gente promova a unidade da igreja. Ele vai trabalhar neste capítulo 2 alguns exemplos dignos de honra que nós devemos olhar e nos espelharmos nestes exemplos. Ele começou com o exemplo de Cristo. Ele disse que o primeiro exemplo que ele estava chamando a atenção para a igreja, neste quesito da unidade, de pensar no outro e de se importar com a comunidade, de se importar com meu irmão e não comigo mesmo, o primeiro exemplo que ele trouxe foi o de Cristo, o qual, mesmo existindo em forma de Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo e, assumindo a forma de servo, ele foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, Cristo não pensou em si mesmo, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, ele não usou dos privilégios da divindade, mas ele entrega-se em prol dos outros, em prol da igreja, em prol de mim e de você. Aí Paulo vai chamar a atenção para o exemplo dele mesmo. Mas é interessante que quando Paulo vai falar de si, ele trabalha essa temática da unidade, como nós vimos aqui no desenvolvimento da salvação, no parágrafo anterior. E Paulo, a partir desse tema do desenvolvimento da salvação, ele vai usar 2 versículos para falar dele, para chamar a atenção para ele, e dizer: olha, eu me alegro com vocês, eu me regozijo com vocês, mesmo que eu seja oferecido como libação, mesmo que eu venha morrer aqui, mas eu já estou feliz por ter feito a obra, por ter visto o progresso na vida de vocês. Ele gasta no máximo 2 versículos para mostrar que ele também, ele deu a vida, ele investiu na igreja de Filipos, ele fez diferença na vida daqueles irmãos, e agora ele está preso, ele espera visitar aqueles irmãos, ele espera ir ter com eles, mas mesmo que ele não vá, ele já se dava por satisfeito pela obra que tinha realizado ali na igreja de Filipos. Só que ele não para por aí. Porque o que a igreja de Filipos poderia dizer? Ah, muito bem, Paulo, você está dando exemplo de pessoas que buscaram a unidade, de pessoas que não pensaram em si mesmos, mas no outro. Porém, vamos lá, né? Primeiro exemplo, Cristo. Quem é que barra Cristo? Então, olhar para Cristo como exemplo é algo quase impossível para nós de alcançarmos esse exemplo. O segundo exemplo que você dá, Paulo, é de você mesmo. E quem é você? É um apóstolo de Cristo. Não era qualquer pessoa. Então, a igreja poderia dizer: os 2 exemplos que você deu não nos diz respeito, porque o primeiro é Cristo e o segundo é um apóstolo de Cristo. Então, nós estamos a anos-luz de imitarmos não só a Cristo, como também a um apóstolo de Cristo. Aí Paulo, ele vai dar mais 2 exemplos, e agora ele vai dar exemplos do meio, do contexto da comunidade. Ele vai dar exemplos de irmãos, assim era Paulo também, mas ele vai dar exemplos de irmãos que nós poderíamos chamar de carne e osso, guardadas as devidas proporções, porque Jesus é 100% homem, era de carne e osso, e Paulo é homem também. Mas ele vai dar exemplo de pessoas mais próximas de nós, comuns, pessoas mais chegadas a nós. Ele vai dar o exemplo de Timóteo, e ele vai dar o exemplo de Epafrodito, como homens que não buscavam os seus próprios interesses, homens que não estavam preocupados consigo mesmo, mas preocupados com a comunidade, estavam preocupados com o outro. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, que isso aqui é muito sério. A ênfase do capítulo 1 é Cristo. Capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
a ênfase do capítulo 2 é o outro. É o outro na frente do eu. Não há como nós buscarmos a unidade da igreja, não há como nós preservarmos a unidade da igreja, não há como nós termos uma igreja unida, lutando juntas pela fé do Evangelho, se o outro não estiver na frente do eu. Se eu não estiver preocupado com o meu irmão, se eu não estiver preocupado com a minha comunidade, com o bem-estar da minha igreja local, nós não teremos a unidade da igreja. E aí Paulo vai dar mais 2 exemplos de 2 irmãos, 2 obreiros, 2 servos do Senhor, que eram homens dignos de honra, homens de honra, homens que realmente a igreja deveria receber com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, porque eram homens dignos de serem recebidos pela comunidade, de serem amados pela comunidade. Eram Timóteo e Epafrodito, esses 2 irmãos. A outra coisa interessante, para a gente poder entrar no texto, é que, por que Paulo está recomendando esses 2 irmãos? Porque Paulo está preso. Você sabe que essa carta é uma carta da prisão, e Paulo está preso em Roma. E Paulo, muito embora em vários momentos da carta ele deixa transparecer que há uma esperança dele ser liberto, e uma vez sendo liberto ele queria visitar a igreja de Filipos, ele entende que isso pode não acontecer, e ele ser oferecido como libação, como oferta. Ele vai entender a morte dele como uma oferta pela igreja de Filipos e pela igreja do Senhor em todo o mundo. Ele está sendo oferecido daquela forma. Então, sabendo que isso poderia acontecer e que também poderia haver uma demora, se ele chegasse a ser liberto, isso iria demorar um pouco, até ele visitar a igreja de Filipos, ele está recomendando Timóteo e Epafrodito para a igreja de Filipos. Detalhe, meus irmãos, ainda para a gente poder entrar no texto, é que a igreja de Filipos havia mandado Epafrodito com uma oferta para Paulo em Roma. Epafrodito era um dos líderes da igreja de Filipos. E aqueles irmãos mandaram Epafrodito com uma oferta para Paulo, mas não só com uma oferta. Eles enviaram Epafrodito para ficar com Paulo ali, em Roma, servindo a Paulo. Eles olharam para Epafrodito e viram que Epafrodito era uma pessoa que poderia estar ali, junto com Paulo, naquela hora difícil, servindo a ele. E eles tinham a expectativa, a gente lê nas entrelinhas aqui da carta, que eles tinham a expectativa de Timóteo vir para Filipos, e não Epafrodito. Mas é interessante que Paulo, de forma sensível e pastoral, Paulo vai inverter a ordem. Ele vai mandar Epafrodito primeiro, que era aquele que deveria ficar, e ele vai ficar com Timóteo mais um tempo, para depois enviar Timóteo para a igreja. E com isso Paulo está recomendando não só Timóteo, mas recomendando Epafrodito para a igreja. Por quê? Porque a volta de Epafrodito para a igreja de Filipos não seria tão fácil e tão simples quanto parece. Imagine a igreja mandar você para ficar com Paulo em Roma e depois você volta. E depois você vem e diz: olha, eu resolvi não ficar mais lá, eu resolvi voltar para ficar aqui na igreja. Muita gente iria olhar com desconfiança para Epafrodito. Aí Paulo vai mandar Epafrodito de volta com a carta, e nessa carta Paulo vai recomendar não só Timóteo, mas vai dizer: eu não vou mandar Timóteo agora para vocês, muito em breve eu vou mandar Timóteo, mas eu estou mandando Epafrodito, e eu quero que vocês recebam ele como uma pessoa digna de honra, porque ele sofreu e ele estava disposto a dar a vida pelo Evangelho. O que esse texto coloca para nós de forma muito linda, meus irmãos, e à medida que a gente for lendo e expondo, eu espero que isso fique bem claro na sua mente. Na igreja de Deus, existe homens e mulheres
jovens, adolescentes, dignos de honra, dignos do nosso respeito, do nosso amor, porque são pessoas que estão dispostas a dar a vida pelo Evangelho, pelo bem da igreja de Deus, pessoas que investem tempo, que investem vida, que investem recursos, que investem tudo na obra de Deus, para ver a obra de Deus andar. Então, com isso em mente, vamos ler o texto e vamos aplicar o texto para a nossa vida. Esse texto está dividido em duas partes de forma muito clara. A primeira parte vai do verso 19 ao verso 24, quando Paulo recomenda Timóteo. Segunda parte, do verso 25 até o verso 30, quando ele fala de Epafrodito. Então, é a divisão natural do texto, para que a gente possa entender o texto. Ele recomenda Timóteo, depois ele recomenda Epafrodito. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos lendo aqui o texto e extraindo daqui algumas lições para nós. O texto começa dizendo assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Se você tem a versão atualizada, a ARA ou a corrigida, você vai ver que espero, aí tem uma preposiçãozinha, espero, pois. Não é isso? Quem tem a versão atualizada aí? É assim que está na sua versão? Espero, pois, no Senhor. Não é essa a ideia? Você tem na versão aí, Belinha? Na ARA. Então, essa preposiçãozinha aí, que os tradutores da NAA, eles não colocaram, mas ela é muito importante. Porque toda vez que você vê uma conjunçãozinha no texto, uma partícula dessa no texto, ele está ligando o texto ao que foi dito anteriormente. A gente aprende que essas partículas, elas são como que dobradiças, que ajudam na compreensão. Então, quando Paulo diz assim, espero, pois, no Senhor, esse pois me leva a ver o que ele disse anteriormente. O que vem anteriormente para que Paulo diga isso que ele vai dizer agora. E quando você olha os versos anteriores, é exatamente aquele contexto de que Paulo está refletindo sobre a possibilidade de ser oferecido por libação, ou seja, ele imagina que pode morrer, ele está ali aguardando o seu julgamento, está aguardando uma sentença, e ele não sabe se vai ser morto ou se ele vai ter a vida preservada. O que ele sabe é que, independente do que aconteça com ele, ele está feliz pela obra que realizou. Então, olha aqui, por exemplo, versículo 17 e versículo 18, para a gente entender esse pois, que é importante no texto. 17 diz assim, entretanto, esforcei-me inutilmente, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Espero, pois, no Senhor Jesus, enviar-lhes Timóteo o mais breve possível. Ele está dizendo, igreja de Filipos, independente do que aconteça comigo, se eu vou morrer, se eu vou continuar vivendo, eu me alegro com vocês, e eu quero que vocês se alegrem comigo, e eu espero no Senhor, independente do que vai acontecer, eu espero no Senhor, muito em breve, enviar até vocês Timóteo. É esse o ponto. Esse pois aí está fazendo essa ligação para a gente entender qual era a mentalidade de Paulo, o que estava na mente dele quando ele está recomendando Timóteo. Então ele diz, espero, pois no Senhor Jesus, enviar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Paulo é um pastor. Paulo não é um teólogo que está escrevendo livro para vender. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que lhe enviou ofertas, uma igreja que se preocupava com ele,
E Paulo também se preocupava com aquela igreja. Aquela igreja aguardava notícias de Paulo. Não era tão simples, eles haviam mandado Epafrodito para encontrar Paulo em Roma, mas não era tão simples mandar alguém até Filipos, vários quilômetros, uma viagem dispendiosa, para estar levando notícias. Então, não era como hoje, que nós temos a informação, a notícia muito rápida. Não, levava meses, anos até, para uma notícia chegar em determinados lugares. E Paulo está preocupado com aquela igreja, ele quer saber notícias daqueles irmãos, e ele quer também que aqueles irmãos tenham notícias a seu respeito. E ele diz: eu espero, pois, no Senhor, enviar até vocês, o mais breve possível, Timóteo. E esse breve aí, não é a ideia de rápido, não. É que ele está fazendo um contraste com a ida de Epafrodito. É como que ele está dizendo assim, no final ele vai dizer: eu estou mandando Epafrodito, porém, o mais breve possível, eu mando Timóteo. Ele não está dizendo que vai mandar Timóteo agora, de forma rápida, urgente. Não, ele está dizendo: olha, vou mandar Epafrodito para vocês, mas esperem que o mais breve possível, quando eu resolver minhas coisas aqui, ele vai dizer, eu mando Timóteo também para estar com vocês. Para quê? Olha como é que ele diz aí, que é extremamente importante. Espero, pois, no Senhor Jesus, enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Paulo está preso. Paulo está prestes a receber, talvez, a sua sentença de morte. E mesmo assim, ele quer receber notícias da igreja para ser animado pelas notícias que ele recebe da igreja. É um coração pastoral. É um pastor preocupado com a comunidade, mesmo estando na prisão. Mesmo estando na prisão, ele não esquece aquela igreja, ele não esquece aqueles irmãos, e ele pretende enviar Timóteo, que é o mensageiro que Paulo geralmente envia para as igrejas, quando ele tem uma tarefa especial. Ele enviava Timóteo, é só você olhar as cartas, e ele quer enviar Timóteo, para que Timóteo leve notícias dele e também traga notícias da igreja. Agora, por que ele envia Timóteo? Olha como é que diz o texto aí, meus irmãos, que é muito interessante. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Opa, Paulo agora vai começar a falar um pouco a respeito de Timóteo. Quem era Timóteo? Quando a gente estuda a biografia de Timóteo à luz da Bíblia, nós vemos algumas coisas interessantes que eu não tenho como detalhar aqui, porque senão a gente perde a exposição do texto todo. Mas quem era Timóteo? Timóteo era um jovem obreiro, filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo diz isso na sua carta a Timóteo, não só na primeira carta, mas na segunda carta ele vai dar informações sobre Timóteo, que teve o privilégio de nascer em um lar cuja avó e a mãe eram crentes, eram servas de Deus. E Timóteo aprendeu da sua avó Lóide, da sua mãe Eunice, as sagradas letras. Muito embora o pai de Timóteo fosse um grego, a sua mãe era judia, e ela conhecia as sagradas letras. Nós não sabemos se o pai de Timóteo era crente também, mas o fato é que a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo não perderam tempo, educaram Timóteo nas sagradas letras, ensinaram a Timóteo a palavra de Deus. E aí o que acontece? Na primeira viagem missionária, quando Paulo está passando na região de Derbe e Listra, Paulo teve contato com esse jovem, e aí esse jovem, que conhecia a lei, ele agora vai se converter através do ministério do apóstolo Paulo. Por isso que Paulo chama ele de filho na fé. Como ele não tinha um pai que era cristão, essa talvez seja a ideia correta, Paulo vai se tornar o pai na fé de Timóteo, ele vai se preocupar com Timóteo. E aí Paulo ganha Timóteo para Jesus, discipula Timóteo, e na segunda viagem missionária, quando Paulo está passando naquela região, ele ficou sabendo que Timóteo era um jovem crente,
que dava bom testemunho, que tinha um caráter provado, que realmente Deus tinha feito uma obra na vida dele. E o que acontece? Paulo pega Timóteo e inclui Timóteo na caravana missionária. Detalhe aqui, meus irmãos, para a gente não perder a aplicação do texto. Paulo não levou Timóteo para a obra missionária assim que teve contato com ele e assim que ele se converteu. Precisou Timóteo ser provado, experimentado, ter o testemunho da comunidade. Levou alguns meses, alguns anos, para ele poder ir na viagem missionária. Por quê? Porque não é de um dia para a noite que você deve impor as mãos sobre alguém e que você deve dar tarefa na casa de Deus para alguém. É preciso que ela dê provas, que ela dê testemunho de que realmente tem uma vida transformada. Timóteo deu esse testemunho. E aí ele agora vai se juntar a Paulo e ele vai ser um filho na fé de Paulo, um companheiro. E toda vez que Paulo tem uma tarefa, que Paulo quer mandar uma mensagem, que Paulo tem alguma coisa para as igrejas, Paulo manda Timóteo. Você olha nas cartas de Paulo e Timóteo está presente nas cartas. E Timóteo fez parte da fundação da igreja de Filipos. Paulo está mandando Timóteo para Filipos e ele vai dizer que a igreja conhece o seu caráter provado. Por quê? Porque Timóteo fez parte da plantação daquela igreja junto com Paulo. E olha o que Paulo está dizendo aqui. Eu estou enviando Timóteo para vocês. Sabe por que eu estou enviando Timóteo para vocês? Eu sei quem é que eu estou enviando para vocês. Ele diz, porque não tenho ninguém com este mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Se você gosta de grifar a sua Bíblia, grife aí essa palavra sentimento. Essa palavra já apareceu nesse capítulo, não já? Quem lembra onde é que essa palavra apareceu? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo que Timóteo tem um sentimento igual o dele. E a palavra aí que Paulo está utilizando, ela é muito rica, porque ele está dizendo que Timóteo tem uma alma igual à de Paulo. Ele pensa como Paulo, ele raciocina como Paulo, ele vive o evangelho como Paulo viveu. Então Timóteo chegando é como se Paulo tivesse chegado, porque Timóteo foi discipulado por Paulo, e Timóteo é alguém de confiança de Paulo, e que pensa sinceramente no bem da igreja, que pensa no outro. Eu não tenho ninguém de igual sentimento, eu não tenho ninguém que pense como eu, que pense como Cristo, que tenha o mesmo sentimento, a mesma disposição, para enviar para vocês. Irmão, você já pensou que testemunho belíssimo Paulo está dando a respeito desse rapaz? Porque, como eu disse anteriormente, a igreja de Filipos poderia dizer assim, não, o exemplo de Cristo é uma coisa, o exemplo de um apóstolo de Cristo também, mas aí ele está pegando um jovem obreiro que está iniciando a vida, e ele está dizendo, pois bem, pois eu vou mandar para vocês Timóteo, e eu não tenho ninguém com este mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Timóteo se preocupava com a igreja de Filipos, e não só com a igreja de Filipos. Timóteo, como companheiro de viagem de Paulo, como um colega de ministério de Paulo, como um discípulo e um filho na fé de Paulo, apesar das suas dificuldades, ele era tímido, ele era doente, ele tinha uma série de dificuldades na sua vida, mas apesar de todas as dificuldades e limitações dele, ele se preocupava com a igreja de Deus. Ele não se preocupava com seus próprios interesses, ele se preocupava com os interesses da igreja de Deus. E Paulo está dizendo, sinceramente, sem hipocrisia. Ele não buscava os seus interesses. É portanto que Paulo dizia, Timóteo, você vai para Tessalônica, estou aqui. Você vai para Éfeso, estou aqui. Você vai para Filipos, estou aqui. É para fazer a obra de Deus? Estou dentro. Estamos aqui. É o reino de Deus?
as coisas de Deus, são as coisas de Deus. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus, para buscar o bem da igreja. Eu não estou aqui para buscar o meu interesse, o meu conforto. Por isso que ele usa a palavra sentimento, porque assim como Cristo não fez uso dos seus próprios interesses, das suas prerrogativas divinas, dos seus privilégios, Timóteo e Paulo também não fez. Eles se doaram, eles se preocuparam, eles investiram no outro. Meus irmãos, isso aqui é muito sério para nós. Sabe por quê? Olha o que Paulo continua dizendo aqui sobre Timóteo. Porque não tenho ninguém com este mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. A grande questão é, quem são esses outros? Quem são esses outros que Paulo está falando? Será que é Tíquico? Será que é Lucas? Será que são os outros obreiros que Paulo vai citar nas cartas e que estão nas viagens missionárias? O próprio Barnabé? É claro que não. Esses outros aqui são aqueles que ele falou no capítulo 1, que pregavam a Cristo por inveja, que pregavam a Cristo querendo aparecer, voltado para os seus próprios interesses. Eram lideranças lá em Roma, e lá em Filipos não estava sendo diferente, estava começando a surgir. Eram lideranças, obreiros, pregadores, irmãos da igreja, que estavam fazendo a obra de Deus, mas não preocupados com a obra de Deus ou com o bem do seu próximo, mas preocupados consigo mesmo, querendo aparecer. Eram os seus próprios interesses. Aí Paulo diz, eu estou mandando Timóteo para vocês, porque eu não tenho ninguém com o mesmo sentimento que eu tenho, com o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não está preocupado consigo mesmo, mas está preocupado com o outro, e que se preocupe sinceramente por vocês. Sabe por quê? Todos os outros que eu estou sabendo aí, que estão pregando, eles buscam os seus próprios interesses, e não os de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso aqui é muito sério para a igreja do Senhor, em pleno século 21, refletir. Quando você olhar para um obreiro, quando você olhar para um pastor, quando você olhar para um pregador, para um missionário, uma missionária, para alguém que está exercendo liderança na igreja de Deus, peça discernimento a Deus para saber se aquela pessoa está fazendo a obra de Deus por causa do amor que ela tem a Cristo, por causa do amor que ela tem à obra, do interesse nas pessoas, ou se ela está ali simplesmente preocupada consigo mesma. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus, principalmente em igrejas como a nossa, tradicionais, e que paga salário e que ajuda, simplesmente porque querem se promover, porque querem os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Tem muito líder aí na televisão que está fazendo programa de televisão, de rádio, que está de madrugada fazendo tudo aquilo, e o interesse não é salvar vidas. O interesse é dinheiro, é cada vez mais enricar, é cada vez mais possuir, é cada vez mais ter poder, ter autoridade sobre a vida das pessoas, dominar as pessoas, e não os interesses de Cristo, ou estão preocupados com a igreja de Deus. O cara diz assim, eu não estou nem aí, deixando o dízimo aqui, pode se lascar para lá que eu não estou nem aí. O importante é, deixa o dízimo aqui, deixa a sua oferta, o que você faz da sua vida, eu não me interesso. Eu não me preocupo com você, eu não estou nem aí com você, eu não quero saber se você vai para o inferno, eu quero saber se você está mantendo aqui o ministério, fazendo com que essa roda gire. É esse o problema, meus irmãos. Aí Paulo diz, Timóteo não é assim. Timóteo se preocupa sinceramente por vocês. Timóteo é alguém que não busca os seus interesses, mas os interesses de Cristo, do reino de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus. Porém, tantos outros estão buscando os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo Jesus. Aí ele diz, todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Algumas coisas que são interessantes aqui. Paulo está dizendo que Timóteo
não busca os seus próprios interesses. Paulo está dizendo que Timóteo se preocupa sinceramente com a igreja, e Paulo está dizendo que Timóteo serviu e serve a Paulo como um filho ao pai. Só que a expressão que ele usa no texto grego é um filho que serve como um servo, como um escravo, que está ali 100% disponível. É esse Timóteo aqui. E como eu disse, se você olhar as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo sempre tem missões especiais para Timóteo, e ele cumpre essas missões com alegria, com singeleza de coração e com fidelidade. Mas Paulo diz outra coisa aqui sobre ele. Paulo diz, quanto a Timóteo, vocês conhecem o quê? O seu caráter provado. Eu estou enviando Timóteo para você, porque ele busca os interesses da igreja, ele se preocupa com vocês, e também, meus irmãos, vocês conhecem o caráter de Timóteo, que foi um caráter provado. E a expressão que ele utiliza aqui, era a expressão para você verificar as moedas, se eram moedas falsas ou verdadeiras. Se você queria saber se uma moeda era de prata realmente ou de ouro, você jogava ela no chão e você fazia determinadas provas com aquela moeda para saber se era de fato uma moeda verdadeira, se era puro ouro ou pura prata. O que Paulo está dizendo é que Timóteo está sendo enviado porque Timóteo já foi provado no ministério. Timóteo já foi avaliado. E ele já deu provas de que é um obreiro, um pastor, um missionário, um presbítero, um diácono de caráter provado. Não é um espertalhão, não é um malandro na casa de Deus. É um homem que foi provado pela igreja, pelas circunstâncias, por Paulo, pelo próprio Deus. É esse homem que ele está enviando. E ele está dizendo, vocês sabem disso, vocês conhecem. Por quê? Porque Timóteo tinha estado lá. Timóteo tinha passado por lá. Timóteo tinha estado naquela igreja. E aqui a gente aprende uma coisa interessante, meus irmãos. A questão não é como você chega, a questão é como você sai de determinados lugares. Vou dar um exemplo. Eu sou pastor de Pirangi. Mas vamos dizer que futuramente eu não seja mais o pastor de Pirangi. Aconteceu uma eleição e outra pessoa ganhou, e eu saí da igreja e fui embora da igreja, ou outra circunstância. A questão é, será que eu tenho condições de voltar em Pirangi e a igreja saber que eu tinha um caráter provado? Ou será que eu fechei a porta atrás de mim quando eu saí e eu não posso mais voltar naquela comunidade? O que Paulo está dizendo aqui é que aquela igreja conhece Timóteo. E meus irmãos, isso aqui é extremamente importante para nós. Avalie os obreiros, avalie os diáconos, avalie os presbíteros, avalie os pastores, avalie os pregadores. Não pode ser de qualquer jeito. É preciso que sejam experimentados, provados, avaliados. Como eu disse, Paulo conheceu ele na primeira viagem. Pregou para ele, ganhou ele para Jesus, deixou ele na igreja ali, mas ele só vai fazer parte do colégio missionário na segunda viagem. Depois que Paulo recebe testemunho da igreja lá de Derbe, de Listra, daquela região, dizendo assim, olha Paulo, esse jovem aí, Timóteo, é um jovem promissor. Pense num jovem crente, pense num jovem comprometido, pense num homem de Deus. É esse rapaz aqui. Aí Paulo, agora dá para ir comigo. E a igreja de Filipos, Timóteo ficou lá em Filipos, e Paulo ficou sabendo que lá em Filipos a igreja também tinha consciência que ele era um obreiro, um jovem, um homem de caráter provado, avaliado. Ele não era aquele cara que a igreja não podia confiar, a igreja podia confiar sim, e é por isso que Paulo está mandando ele para aquela igreja. Quando a igreja vai escolher um pastor, um obreiro, um presbítero, um diácono, um oficial, ela tem que ter muito cuidado, meu irmão.
Porque é esse homem que vai cuidar dos seus filhos, é esse homem que muitas vezes vai aconselhar sua esposa, é esse homem que vai aconselhar sua filha, é esse homem muitas vezes que está dentro da igreja e que, se ele não tiver um caráter provado, se ele não for um homem de Deus, ele vai botar por terra o seu casamento ou a vida da sua família. Então é preciso que tenha um caráter provado, é preciso que seja avaliado. E isso leva tempo. Isso leva tempo. Alguém já disse que você só conhece uma pessoa depois que você come um saco de sal com ela. E para você comer um saco de... Eu não estou falando do saco de sal pequenininho não, que já dá um tempinho, né? É o saco de sal grande. E olhe lá que você ainda não conhece. Que você ainda não conhece. É por isso que eu louvo a Deus, na igreja presbiteriana, para você se tornar pastor, leva um tempinho. Você tem que ser membro da igreja. Depois que você entra com o processo para ir para o seminário, você vai fazer o vestibular, aí você passou no vestibular, aí volta para o conselho da igreja, aí você vai passar 3 anos sendo avaliado pelo conselho da igreja, acompanhado por um pastor, pregando nas congregações, na igreja sede, sendo avaliado, os irmãos estão vendo o seu caráter, vendo o seu comportamento, a sua vida. Depois de 3 anos, você volta no conselho, o conselho avalia de novo, vai para o presbitério avalia, se tiver recurso, vai para o seminário. Aí, passou 6 meses no seminário, mês de julho, volta, o conselho vai avaliar de novo, bota para pregar na igreja, passa um mês junto com os irmãos. Todo mês o tutor recebe relatório do seminário, como é que está o cara aí, está orando, está indo para os cultos, está fazendo os trabalhos, como é que ele se comporta, está se congregando numa igreja lá na cidade onde tem um seminário, e aí o pastor daquela igreja vai prestar um relatório sobre ele, a cada 6 meses. Depois dos 4 anos, depois que é avaliado no seminário, pelo capelão do seminário, por tudo aquilo ali, volta para o conselho, aí o conselho remete para o presbitério vai avaliar, vai fazer uma sabatina, vai licenciar para poder ordenar pastor. Quando a gente cuida desse processo, no todo, levou 10 anos. E ainda é pouco. Porque com todo esse cuidado, ainda passa alguns que, quando assumem a igreja, faz um estrago terrível. Conseguiu enganar desde o primeiro momento, conseguiu enganar o conselho, aí conseguiu enganar no seminário, aí conseguiu enganar no presbitério, se torna pastor e depois faz uma lambança. Mas o que Paulo está dizendo aqui, eu estou enviando Timóteo para vocês, e ele tem um caráter provado. Vocês sabem disso. Eu não estou enviando qualquer pessoa, eu não estou enviando qualquer obreiro, eu não quero que vocês tenham à frente da igreja qualquer pessoa, mas uma pessoa que tenha um caráter provado. Porque é esse homem que vai aconselhar você, que vai aconselhar sua esposa, que vai aconselhar seus filhos, sua filha adolescente, que vai estar à frente da igreja de Deus e precisa ser fiel. Precisa ser fiel. Eu tive uma experiência no seminário muito impactante na minha vida, que de vez em quando vem à minha mente essa experiência. Eu tive aula com a irmã do Dr. Augusto Nicodemos, era a nossa professora de português. E ela era muito rígida, muito rígida. Na verdade, as 2 irmãs do Dr. Augusto Nicodemos, uma dava aula de português e a outra de inglês. E muito rígida. E toda vez que ela chegava na sala de aula, ela colocava assim, no cantinho do quadro, em grego, a palavra pistos. E ela dizia, eu só quero isso aqui de vocês, pistos, igual fiel. Eu só quero isso de vocês. Que vocês sejam fiéis aqui. Porque se vocês têm a capacidade de colar numa prova, ou de baixar um resumo da internet, vocês, quando chegarem na igreja, vocês vão roubar o gasofilaço da igreja. Quem cola numa prova, vai roubar o dinheiro da igreja. E se depender de mim, você pode ter enganado qualquer pessoa, aqui você você vai ser expulso. E eu vi ela expulsar pessoas no 4º ano. Não interessa se está se formando,
se é isso, se é aquilo, se é filho de pastor, não interessa. Se ela pegasse colando ou baixasse um resumo da internet, ela pegava o camarada, levava na diretoria e dizia, ou ele ou eu no seminário. E nos 4 anos que eu passei lá, eu vi pelo menos uns 3 serem expulsos do seminário, porque não foram fiéis. Talvez alguém diga assim, mas que rigidez, tem que ser assim. Vai cuidar de vidas, vai cuidar de dinheiro, de viúva, de pobre, de gente humilde, que coloca aqui uma oferta. Vai aconselhar jovens, carentes, crédulas, que chega ali confiando no pastor, confiando naquele líder. E se ele for um cabra safado, um cabra de peia, ele vai assediar as meninas da igreja. Então ele tem que ter o caráter provado. E é por isso que Paulo está mandando Timóteo. E ele diz assim, portanto, esse é quem espero enviar. Então logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Ele não sabe ainda como vai ficar a situação dele. E ele só vai enviar Timóteo depois que ele souber da sua situação, diferente de Epafrodito. Timóteo vai ficar mais um tempo com Paulo. Timóteo vai ficar mais um tempo ali, junto com o apóstolo. E no tempo certo, na hora certa, quando Paulo tivesse ciência da sua situação, da sua sentença, ele enviaria Timóteo para aquela igreja, assim que ele soubesse. Aí ele diz, mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. Alguns entendem aqui que Paulo, ele pode ter tido uma revelação de Deus, de que naquela prisão, no contexto dessa prisão, ele não seria morto. E de fato ele não foi nessa prisão. Ele vai ser solto, e só depois é que ele vai ser preso, e aí sim, sentenciado à morte, que é quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Então ele tem aqui uma esperança, ele tem aqui uma ideia de que ele pode sim ser solto, e na hora que ele for solto, ele mesmo quer ir àquela igreja. Por quê? Por mais que você envie alguém, meu irmão, aquela pessoa, por mais que ela seja a sua alma gêmea, a ideia aqui no texto grego pode trazer isso. Ele tinha o mesmo sentimento, a mesma alma, o mesmo pensamento de Paulo, mas não substitui Paulo. Não substitui Paulo. Aquela igreja amava Paulo, aquela igreja tinha um carinho especial por Paulo, e por mais que Timóteo fosse alguém de Deus, um homem sincero, um homem honesto, um homem comprometido, um jovem cheio da graça, cheio do poder de Deus, mas Paulo diz assim, mas eu também espero ir ter com vocês. Então esse é o primeiro homem de honra, Timóteo. Meus irmãos, eu coloquei o nome do meu filho Diego, mas quando ele era pequeno, eu chamava Timóteo. Justinete ficava brava comigo, porque eu brincava com o Diego, e eu não chamava Timóteo, chamava Timóteo, para brincar. Era o tempo todo. Mas pense no nome bom, especial para você colocar no seu filho. Timóteo, aquele que se preocupava com a igreja de Deus, aquele que não buscava os seus próprios interesses, aquele que apesar de ser jovem, era crente, era comprometido, era um pastor, era um líder da igreja do Senhor, e que Paulo vai dar a ele várias tarefas, e ele cumpre todas as tarefas, e ele vai ter o privilégio de receber 2 cartas de Paulo, quando é pastor lá na cidade de Éfeso, pastoreando aquela grande igreja, aquela tão importante igreja. Sabe por quê? Porque ele tinha um caráter provado. Que nós sejamos, meus irmãos, como Timóteo, que nós venhamos nos espelhar nesse tipo de homem, nesse tipo de obreiro, de pastor, de jovem. Ele era um jovem, viu? Ele era um jovem. Timóteo deveria ter aí em torno de 30 anos. Era um jovem, não era um velhão, um presbítero de 50 anos, um pastor de 50 anos de ministério. Não, era um jovem, mas um jovem que a igreja olhava para ele e via como padrão dos fiéis. Um jovem de Deus, um jovem crente, comprometido, porque o jovem tem que ser assim. Eu não entendo aquela ideia, não, pastor, é jovem, você tem que entender, o jovem é assim mesmo. Jovem tem que ser crente, jovem tem que ter moral, jovem tem que ser comprometido com as coisas de Deus.
Mas, infelizmente, está faltando isso hoje nas igrejas. É por isso que as meninas estão desesperadas, porque olham para alguns jovens na igreja e não vê Timóteos na igreja. Pode ter outros, mas Timóteo está faltando, meus irmãos, nas igrejas. Está faltando Timóteo no meio do povo de Deus. Aí Paulo agora vai recomendar o outro obreiro, que é Epafrodito. Ele diz assim: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Quem é Epafrodito? Primeira palavra, Epafrodito, também é um nome bonito para você colocar no seu menino. Talvez não pareça, mas é um nome bonito. Epafrodito significa amável. Epafrodito, lembra de Afrodite? Quem era Afrodite? A deusa do amor. Epafrodito significa alguém que ama, ou alguém amável, querido. Epafrodito é o enviado da igreja de Filipos para ir lá em Roma levar uma oferta para Paulo. Alguns chegam a dizer que Epafrodito era o pastor da igreja nesse período, era um dos líderes da igreja nesse período, e ele, como líder, ele recolheu as ofertas e ele vai levar essa oferta para Paulo, e ele tem o propósito de ficar com Paulo um tempo ali. Então é esse homem aqui, esse homem de Deus, esse homem que tem um nome, talvez soe estranho, né, na nossa língua, mas um nome muito bonito e que faz jus a quem ele é, porque ele é uma pessoa cheia de amor, ele é amável. Epafrodito. Então Paulo, entendendo que aquela igreja não estava esperando Epafrodito, porque aquela igreja estava esperando Timóteo. Epafrodito tinha vindo não só para trazer a oferta, mas para ficar. Então, se ele voltasse sem qualquer tipo de informação da parte de Paulo, talvez a igreja tratasse ele com desdém. Dizer: ué, você foi para cumprir uma tarefa e não cumpriu? Você foi para auxiliar Paulo e não vai auxiliar? Então Paulo agora vai recomendar Epafrodito. E ele coloca algumas coisas especiais, meus irmãos, para cada um de nós aqui. Preste atenção nisso aqui. Ele diz assim: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Quem é Epafrodito? Aí ele diz: meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Como Paulo é interessante quando ele vai tratar dos outros. Preste atenção. Quando ele foi dar o exemplo de si mesmo, ele usou 2 versículos, ou se você olhar com mais detalhe, um versículo para falar sobre si. Quando ele vai falar de Timóteo, ele usa 6 ou 7 versículos. Vai falar de Epafrodito, ele usa mais 6 ou 7 versículos. Quando Paulo falou de si mesmo, ele usou 3, 4 palavras. Quando ele vai falar de Timóteo, ele esbanja elogios. Ele coloca os adjetivos, ele vai falando a respeito daquele rapaz, daquele jovem, daquele obreiro. Ele não está mentindo, mas ele está falando de forma abundante. E é a mesma coisa que ele está fazendo com Epafrodito. Quem é Epafrodito para Paulo? Primeiro, ele diz aqui: ele é meu irmão, é um irmão em Cristo, é um servo de Deus, é um membro da igreja, é um irmão em Cristo. Cooperador e companheiro de lutas. Ele é um soldado no exército de Cristo. Ele é companheiro de lutas do apóstolo Paulo. Ele não só é um cooperador de Paulo e está ali cooperando com Paulo, ajudando a Paulo, mas ele é um soldado neste exército de Cristo Jesus. Ele é um companheiro de lutas. E Paulo usa essa expressão em alguns momentos para falar dos pastores, que são os seus companheiros de lutas à frente da igreja. Então, para Paulo, quem ele é? Ele é irmão, ele é cooperador e ele é um companheiro de lutas. E ele faz jus a isso. E da parte da igreja de Filipos, aí ele diz assim: e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Preste atenção aqui, igreja de Filipos. Sabe quem é Epafrodito para mim? É um irmão em Cristo.
Sabe quem é Epafrodito para mim? Um cooperador, aquele que está do meu lado, que me ajuda, que cuida das coisas. E ele é um companheiro de lutas. Mas não esqueça que da parte de vocês, ele é um mensageiro e um auxiliar nas minhas necessidades. A palavra que Paulo utiliza aqui é apóstolo. E é muito interessante porque a palavra apóstolo, ela pode ser usada em dois sentidos. O primeiro é um sentido restrito, que dizia respeito somente aos 12 e a Paulo. São aqueles que são enviados por Cristo, aqueles que têm a procuração, que representam a Cristo. Naquele estilo ali não tem mais apóstolos hoje. Mas a palavra apóstolo, ela também significa enviado, enviado das igrejas. Um apóstolo da igreja. Eu poderia dizer assim, André é um apóstolo da igreja do Pirangi, tranquilamente. Se eu entender que ele está simplesmente sendo um enviado, um missionário. Eu não estou dizendo que ele é igual a Pedro, que ele é igual a João, que ele é igual a Paulo, como os apóstolos aí dizem hoje. Como tem um maluco aí no YouTube que disse assim, de apóstolo para apóstolo, Pedro errou. É um miserável. Se colocando no nível de Pedro, de Paulo, esses apóstolos aqui não existem mais. Essa classe apostólica aqui, só no primeiro século. Agora, mensageiros, aí sim. Mas, para não confundir, a igreja chama mensageiro e não apóstolos. Então, quem era Epafrodito? Um mensageiro da igreja de Filipos. E auxiliar. É interessante que Paulo vai usar uma palavra aqui chamada liturgo. De onde vem a nossa palavra liturgia. O que é liturgia? Quando a gente fala da liturgia do culto, o serviço do culto. Então, ele era aquele que servia, que estava ali para servir, para cuidar das coisas de Deus. Aí olha o que Paulo diz para a gente caminhar para a nossa conclusão. Olha a sensibilidade de Paulo, meus irmãos. Isso aqui deve encher o nosso coração de alegria e de reflexão. Olha o que diz aqui. Ele diz assim: ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O que aconteceu aqui? Irmãos, viajar naquela época não era tão simples, não era tão fácil como parece. A igreja de Filipos tinha uma oferta para Paulo. Paulo estava em Roma, a vários quilômetros de distância. E aí a discussão na igreja foi: quem vai levar a oferta? Quem vai levar os donativos para Paulo? E Epafrodito, esse homem amável, amoroso, esse homem de Deus, esse cooperador, esse auxiliar de Paulo, esse homem que era um companheiro de lutas, ele se diz e se coloca à disposição. Eu estou aqui para ir. Mas é perigoso, mas não tem problema, eu vou. Não interessa o que vai acontecer comigo, eu vou. E aí ele sai de Filipos e ele vai para Roma. Quando ele vai para Roma, meus irmãos, ele tem consciência de que ele pode morrer no caminho, ele pode enfrentar qualquer tipo de coisa no caminho, ele pode enfrentar qualquer tipo de dificuldade no caminho, e também quando ele chegar em Roma, ele pode ser colocado no mesmo balaio com Paulo, porque se Paulo está preso sendo acusado, de repente você iria na prisão para estar com ele? Você iria chegar lá para dizer que é amigo dele? Você iria chegar e se colocar junto com Paulo, sabendo que Paulo poderia ser sentenciado à morte, condenado à morte, e aí quem estiver do seu lado também vai entrar junto. Dá para entender agora o quanto esse homem é um homem de honra de verdade? Porque Paulo vai dizer aqui que ele arriscou a própria vida. Arriscou a própria vida. E aí, quando Epafrodito vai, ele adoece. Não sabemos se ele adoeceu no caminho ou se adoeceu quando chegou em Roma.
Alguns estudiosos querem dizer que ele adoeceu no caminho. E por que querem dizer isso? Porque a igreja de Filipos soube que ele adoeceu. Então, como é que a igreja de Filipos soube que ele adoeceu? Provavelmente no caminho, ele adoeceu, e aí num daqueles portos, ou naquele contexto da viagem, alguém encontrou Epafrodito doente, estava indo para Filipos e levou a notícia para a igreja. Mas Epafrodito não parou aí, ele foi até Roma. E chegando em Roma, ele vai servir a Paulo, e agora a igreja não tem notícia dele. Porque, como eu disse, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha telefone, levava meses para uma notícia ir de uma região para outra. Então, a notícia que chegou em Filipos é que Epafrodito adoeceu. E aquela igreja não sabe o que aconteceu com ele, nem sabe como é que está Paulo, não sabe nada a respeito deles. E aí Paulo está dizendo, olha, eu estou enviando Epafrodito para vocês, e para que vocês se animem, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu, e de fato ele adoeceu. E ele adoeceu, e não foi uma doença simples não, ele adoeceu às portas da morte, quase morre, mas Deus preservou a sua vida, para não aumentar a tristeza ao meu coração. Você já pensou como é que ia ficar o coração de Paulo? Ele está preso, de repente ele sabe que um irmão saiu lá de Filipos para vir trazer uma oferta para ele, aí pegou uma febre. Nessa época em Roma tinha pestes, pandemias terríveis, epidemias, e Paulo, se Epafrodito tivesse morrido naquele contexto, Paulo disse que ele ia ter tristeza sobre tristeza, porque aquele irmão morreu indo levar uma oferta para Paulo. Aí Paulo diz assim, mas Deus teve misericórdia dele, e curou ele, e trouxe a saúde para a vida dele, para que eu não tivesse tristeza. Então eu estou mandando ele para vocês, para que vocês vejam ele curado, para que vocês se alegrem com ele, para que vocês olhem e vejam o milagre de Deus na vida dele, a bênção de Deus na vida dele. Mas qual é o ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos? Paulo está mandando Epafrodito só por causa disso? Não. Quem é Epafrodito para Paulo? Cooperador, companheiro de lutas, um irmão, um auxiliar, alguém que está ali para servir a Paulo. E Paulo tinha necessidade de alguém com ele. Mas por que Paulo está mandando Epafrodito de volta para Filipos? Mesmo sabendo que Epafrodito veio enviado por aquela igreja para ficar com ele, para trabalhar com ele. Por quê? Paulo é aquele líder sensível. Paulo é aquele pastor que conhece profundamente a alma humana. Ele é humano. E ele viu que Epafrodito passou o tempo, e Epafrodito começou a se entristecer, se angustiar. Epafrodito começou a sentir saudade da sua cidade, dos seus irmãos, da igreja. E Paulo viu aquilo. E Paulo, de forma sensível, coisa que falta na vida de muitos pastores, de muitas agências missionárias, talvez alguns estão me vendo aqui, de muitas igrejas, de muitos presbitérios, de muitos seminários. Paulo, sensível à situação daquele jovem obreiro, Paulo viu que ele estava com saudade, que ele estava angustiado, que ele estava aflito. Paulo disse assim: Epafrodito, eu vou mandar você de volta. Eu preciso muito de você aqui. Eu preciso muito dos seus serviços. Mas eu quero mandar você de volta, porque eu estou vendo que você está com saudade da igreja. Eu estou vendo que você está com o coração apertado, angustiado, querendo voltar. Eu quero mandar você de volta. E Paulo vai mandar ele de volta. E para a igreja receber Epafrodito de volta, não julgando Epafrodito, Paulo vai escrever essa carta e mandar Epafrodito com essa carta. E Paulo vai recomendar Epafrodito para aquela igreja e dizer: meus irmãos, recebam ele, porque ele estava com saudade de vocês. Ele é meu irmão, ele é cooperador, ele é um homem de Deus, ele é alguém que luta pelo Evangelho, mas não julgue ele por ele ter voltado. Ele voltou
porque ele é um ser humano como eu e você, e ele tem sentimentos, ele tem saudade, ele se angustia, ele quer voltar. Meus irmãos, eu vi colegas no seminário. Eu tive o privilégio de fazer o seminário, e eu ia na segunda, voltava na sexta. Eu vi colega no seminário que passava 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até, sem poder ir em casa. Colega que estava fazendo seminário aqui em Recife, mas era do Maranhão, e não tinha condições de ir em casa, nem no período das férias, porque não tinha dinheiro. Às vezes, os próprios colegas é quem se juntavam e dizia assim: rapaz, para você visitar seus pais, a gente vai se juntar aqui e nós vamos dar uma oferta para você. Mas não tem como fazer com todos. Não tem como fazer com todos. Agora você imagina aí um jovem de 17, 18 anos, alguns nunca saíram de casa, estão a não sei quantos quilômetros de casa, final de semana o seminário fica vazio, porque quem é aqui da região do Nordeste, todo mundo viaja, e o cara fica num prédio vazio, nem o refeitório funciona, nada funciona, não tem a capela, não tem o refeitório, não tem, você fica num apartamento sozinho. E o cara ficar longe de casa 2, 3, 4 anos. E às vezes esses seminaristas são enviados para as igrejas, e a igreja precisa ter sensibilidade para saber que aquele jovem, ele está com saudade de casa, ele está com o coração apertado, ele está com sentimentos trancados ali no seu coração. Então, quando ele receber um seminarista, meu irmão, trata com amor, trata com carinho. Quando receber um missionário, o missionário muitas vezes passa meses fora de casa, anos fora de casa, datas comemorativas. Deixa eu dar um exemplo para você. Dia das Mães. Eu estava aqui na igreja pregando. Você estava com sua mãe depois. Mas a minha mãe, eu sou filho único, ela está lá no interior, a 200 quilômetros. E eu não podia ir lá porque de noite tinha culto. E eu não podia estar lá. Muitas vezes o pastor, o obreiro, o missionário, ele não tem condições de estar com a família, de estar com os entes queridos. Por quê? Por causa das atividades da igreja. Eu não estou dizendo que ele não deva fazer. Ele faz com amor. Mas lembre-se que essa pessoa tem sentimento, tem coração. Tem coração. Então, muitas vezes a igreja deve olhar para um Epafrodito e entender a sua situação. Paulo está dizendo, ele estava com saudade de vocês, meus irmãos. Não julgue ele. Porque talvez alguém naquela igreja mais espiritual, né? Sempre tem. Voltou do campo missionário? Você foi e não teve condições de permanecer lá? No mínimo você devia passar uns 10 anos. Você vai, meu irmão? Você tem coragem de ir? Você tem condições de ir? Você consegue ficar distante da sua família 5, 10, 15 anos dos seus pais? Por isso que muitas vezes é tão importante quando a gente tem um missionário lá na África, ou aqui mesmo no Brasil, em outro estado, você mandar uma cartinha para aquele missionário, mandar uma oferta, fazer uma ligação, dizer alguma coisa para aquele missionário, porque ele tem coração como qualquer pessoa, e ele tem saudade. Epafrodito estava com saudade. Concluindo, Paulo diz assim: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre aos que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. É interessante aqui, e tem uma questão gramatical interessante, a palavra que Paulo utiliza aqui, para arriscar a vida, era usada para jogos, na época também, e era usada também para os gladiadores, ou para situações em que você se expõe ao perigo de morte.
Epafrodito, mesmo sabendo que ele poderia morrer na viagem, ou que ele poderia morrer em Roma, ou que ele poderia ser envolvido no processo do apóstolo Paulo, ele estava disposto a dar a própria vida por causa da obra de Cristo. E Paulo está dizendo: homens como esse, vocês devem honrar, vocês devem respeitar, vocês devem tratar com amor. Honrem sempre a homens como esse. Eles não são pilantras, eles não são malandros, eles não são aventureiros da fé, eles são homens que se preocupam com o bem do outro, com o bem da igreja, com a unidade da igreja, com a obra de Cristo. E por causa da obra de Cristo, ele estava disposto a dar a própria vida, ele correu riscos. Dr. William Barclay faz uma observação que eu quero concluir com ela. Ele diz que esse texto chama a nossa atenção de que esse homem ele estava disposto a correr riscos por causa da obra de Cristo. E quando ele foi para Roma, ele sabia que em Roma tinha diversos tipos de doenças e epidemias. E mesmo assim, ele foi para Roma fazer a obra de Deus. E Dr. William Barclay cita o exemplo de um bispo, se eu não estou enganado, o nome dele era Cipriano, que ele era bispo no contexto do Império Romano, e houve uma peste muito grande. E boa parte dos pastores, dos bispos da época, fugiram para bem distante, abandonaram os seus rebanhos e fugiram, para não morrerem naquela peste. Este bispo Cipriano, ele reuniu os seus paroquianos, reuniu os presbíteros e os diáconos da igreja e disse: se nós sairmos daqui, o que será desse povo? Nós precisamos ficar aqui e correr o risco de morrer, mas nós vamos cuidar dos moribundos que estão jogados nas ruas. E eles trataram daquelas pessoas que estavam doentes, daquelas pestes, e isso ficou marcado na história como um exemplo de pessoas que arriscaram a vida por causa da obra de Cristo, por causa do outro. Calvino foi a mesma coisa em Genebra. Quando Simonton veio aqui para o Brasil plantar a igreja presbiteriana, em 1859, disseram para ele nos Estados Unidos: você vai para o Brasil, um lugar que só tem mato, cheio de doenças endêmicas. Aqui na época, meus irmãos, a febre amarela matava e matava muito. E disseram para Simonton: não é seguro você ir para o Brasil. Você é um jovem, em vez de ficar aqui nos Estados Unidos e pastorear igrejas grandes, você vai para lá, você pode pegar a febre amarela, você pode pegar malária e tantas coisas, e você vai para lá, não é seguro você ir para lá. E Simonton disse: o lugar mais seguro da terra é o homem estar no centro da vontade de Deus. Eu vou. E ele veio, e ele plantou a igreja presbiteriana, e ele morreu sim de febre amarela. Morreu ele, morreu a esposa, morreu a filhinha, a única filhinha. Mas ele plantou a igreja presbiteriana, e é por causa disso que eu e você estamos aqui hoje. Porque um jovem de 30 e poucos anos lá atrás não teve medo de vir para o nosso país e de arriscar a própria vida por causa da obra de Cristo. Eu vou dar um testemunho mais próximo de nós. E Deus sabe por que eu estou dando esse testemunho, não é para gloriar, nem para exaltar, mas é para mostrar que existe sim obreiros e homens de honra. Meu filho, missionário Diego, ano passado, ele pegou Covid, ele, a esposa e a filhinha recém-nascida. Glória sabe disso. Mas sabe por que ele pegou Covid? Não foi falta de aviso, não. Ele pegou Covid porque ele não quis sair do ambiente da congregação. Ele não ficou trancado dentro de casa. Ele dizia: pai,
tem irmãos da congregação que estão passando fome, que estão passando necessidade, e eu não posso ficar quieto recebendo o salário da igreja, eu preciso fazer alguma coisa. E ele saía 4 horas da manhã para a Ceasa, para comprar materiais, para fazer cesta básica, pedindo aos irmãos aqui da igreja ajuda, a igreja aqui montando cestas básicas, e ele voltava para o bairro lá, e distribuindo cesta básica, e indo visitar as pessoas, e pegou Covid. E eu também, e a minha esposa também, pegamos fazendo a obra de Deus. Não deixei de fazer um velório. Não deixei de visitar ninguém por causa disso. Há poucos dias mesmo, uma pessoa estava assim, e precisando de ajuda. E eu disse, eu vou. Mas você pode se infectar e morrer. Se eu morrer fazendo a obra de Deus, eu morro feliz. Eu morro feliz. Nós precisamos, meus irmãos, repensar os nossos valores. Nós precisamos olhar para esse texto e não simplesmente olhar como um assentimento intelectual ou como mais uma pregação. Nós precisamos olhar para esse texto e perguntar, será que eu estou disposto a dar a vida por causa da obra de Cristo e da igreja de Cristo? Será? Como é que eu, como pastor de Pirangi, poderia ter uma irmã perdendo o seu filho com 30 e poucos anos, e aquela irmã chorando do lado de um caixão, e eu, porque estava com medo de pegar uma infecção, eu não estar ali do lado da minha ovelha? Como é que eu não poderia estar? Como é que eu não poderia me fazer presente? Como muitos pastores, alguns até que eu conheço, que assim que estourou a pandemia, pegaram o carrinho, tiraram até para fora do estado e abandonaram os rebanhos, porque não queria correr riscos. Meus irmãos, a igreja precisa avaliar muito bem os homens que se dizem homens de Deus, pastores que se preocupam com o rebanho de Deus. Como eu disse, eu não estou dizendo isso aqui para minha glória não, meu irmão, eu sou tão pecador quanto você e meu filho também. Mas nós aprendemos isso aqui. Pastor é aquele que está com a ovelha, não só no aniversário, na festa de casamento, não só nas horas boas e nas horas felizes. Pastor é aquele que está com a ovelha na hora do luto, na hora da dor, na hora da fome, na hora da dificuldade. Pastor é aquele que ele sabe que a ovelha está passando necessidade, ele vai no seu armário e pega o quilo de feijão e reparte no meio. Aqui é para você, aqui é para mim. Isso é pastor. Isso é ser pastor. Porque muitas vezes as ovelhas estão dando mais exemplos do que nós. Eu tinha uma ovelha na congregação de Guarapes, pobre, meu Deus do céu, pobre. Ourives, imagine o ourives nos dias de hoje, não ganha quase nada, o coitado. Às vezes ganhava R$5 por dia, R$10, consertando ali uma corrente, alguma coisa. E ele chegava em casa, casinha pobre, um barraco de tábua, casinha humilde, não tinha nem um tamborete para sentar, a gente sentava em pedaço de coqueiro na casa dele. E eu tomava café ali na casa dele, comia com ele farinha com carne assada ou frango, que parecia que a gente estava num banquete no Camarões. Porque eu via amor, sinceridade, era aquilo que eles poderiam oferecer. E quando ele comprava 1 quilo de frango, ele dizia assim, pega esse peito aqui e leva para o meu pastor. E quantas vezes eu recebia aquilo ali, eu dizia, a gente não precisa, eu tinha o meu salário, a gente fazia feira, mas se você não aceitar é uma afronta. E quantas vezes eu recebia aquele peito de frango, eu e o Justinete, sabendo que aquilo ali, ele ficou com a parte mais ruim. E a gente chorava com aquela demonstração de amor. E a igreja precisa ver isso também da parte do pastor. Quando o pastor ama a igreja, quando o pastor dá a vida pela igreja, quando o pastor está com o rebanho, quando é um homem como Timóteo, como Epafrodito, como Paulo. Paulo está preso por causa da igreja, por causa do evangelho, por causa do povo de Deus. Então a igreja deve olhar para os pastores, não pela retórica, pelo discurso, pela eloquência, pelos diplomas, pelo conhecimento que ele tem. Não!
Porque durante mais de 1000 anos a igreja teve pastores que nunca fez seminário. Seminário é uma coisa muito recente. Pastores simples, semi-analfabeto, mas que conheciam a Deus, que amavam a Deus, a palavra de Deus, e amavam o povo de Deus, e davam a vida pelas ovelhas. Porque os bacanas aí, meu irmão, eles só querem vir, se apresentar e depois vai embora. Receber a oferta e depois ir embora. O seu pastor da sua igreja local, você que está me assistindo, é esse que você tem que valorizar. Pastor Jeremias Pereira diz uma coisa fantástica que o doutor Augusto Nicodemos repetiu, e o pastor Hernandes também, porque é verdade o que ele disse. Jeremias Pereira chegou na igreja dele e disse assim: olha aqui, eu não me incomodo de você assistir Augusto Nicodemos, Hernandes, Paul Washer, John Piper, esses bacanão aí, tudinho. É tudo gente boa, é uma bênção, eu recomendo. Eu recomendo aqui, tem irmãos aqui que sabem. Eu digo, assista tudo de Augusto Nicodemos, assista tudo de Hernandes. Mas ele diz assim, mas também valorize seu pastor da sua igreja local. Sabe por quê? Porque quando você estiver no hospital, não é Augusto Nicodemos que vai lhe visitar, não. Quem vai lhe visitar é o seu pastor da igreja local. Quando for para fazer seu casamento, não é Hernandes que vem, não. É o seu pastor que vai fazer. Quando for para orar por você, quando for para levar uma cesta básica na sua casa, quando for para tirar o carrapicho da sua vida ou da sua família, não é o bacanão da televisão que vem, não. É o seu pastor que está no dia a dia, no feijão com arroz, que vai cuidar de você e que vai investir na sua vida. Então, valorize o seu pastor. Escute John Piper, escute Augusto Nicodemos, escute todos os outros, mas valorize o seu pastor na igreja local. Ele é simples, ok. Ele não é o cara da televisão, ok. Mas se ele está cuidando de você, cuidando da sua família, orando por você, valorize e honre a homens como esses. Veja que Paulo coloca todos no mesmo nível. Paulo, Timóteo, Epafrodito. Não tem um melhor do que o outro, maior do que o outro. Todos são dignos de honra na casa de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Que nós saiamos daqui nesta tarde com isso na nossa mente. Eu preciso valorizar mais os obreiros de Deus e eu preciso lutar pela unidade da igreja de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar?